Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão, na aula de hoje, que é a 7ª do nosso curso As Declinações do Alemão. Eu vou ensinar para vocês como declinar no dativo. Na aula passada eu expliquei o que era o dativo e quando nós usamos esse caso gramatical. Agora eu vou explicar para vocês quais são as transformações, as mudanças, as declinações que ocorrem nas palavras, mais precisamente nos artigos, nos pronomes, nos adjetivos, nos substantivos. A gente vai ver tudo isso na aula de hoje. É super importante, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma aula aqui do curso. E sem mais delongas, vamos começar. Começando aqui a nossa 7ª aula, lembrando que na aula passada eu expliquei para vocês quando utilizar o dativo, né? Então, dando uma pincelada rápida, eu falei para vocês que o dativo normalmente ele vai funcionar como objeto indireto da frase. Ele é a representação da pessoa para quem nós direcionamos uma ação. Quando eu falo, por exemplo, eu compro um presente para alguém, esse para alguém no alemão vai estar no dativo. O dativo também é usado com preposições de dativo. Se você não assistiu à aula passada ou às aulas anteriores, aqui na descrição eu coloquei a playlist com todas as aulas do curso de declinações. Então é importante que você já tenha conhecimento prévio das outras aulas para que você entenda essa daqui. Combinado? Vamos começar com a declinação dos artigos, tá? No masculino, o artigo para o dativo é o dem e o artigo da negação é o keinem. E o artigo indefinido seria o einem. Por exemplo, quando eu falo assim, eu dou o livro ao homem, quem está recebendo a ação, né, é o homem. Então, esse ao homem aqui em alemão vai estar no dativo. Ich gebe dem Mann das Buch. Se fosse nominativo, seria der Mann. Se fosse acusativo, seria den Mann. Mas como aqui é dativo, é dem Mann. Outra coisa, lembrando das nossas cores, né? O azul representa o nominativo, que é o sujeito. O vermelho representa o acusativo, que é o objeto direto. E o verde vai representar, a partir de agora, o dativo, que é o objeto indireto. Ok? Eu dou comida a um cachorro, tá? Esse um cachorro aqui vai estar no dativo, então, ich gebe einem Hund das Futter. Quem está recebendo o resultado da ação é o cachorro, então está no dativo. Depois eu tenho aqui a negação, tá? Ich gebe keinem Hund das Futter. Se eu for traduzir para o português, eu posso traduzir ou eu dou comida a nenhum cachorro, porque é literalmente o que keinem significa, ou eu poderia traduzir de maneira mais próxima do que nós falamos no português, que é eu não dou comida a um cachorro. Tudo bem? No feminino, o artigo definido para o dativo é o DA. Cuidado, esse daqui não é o DA masculino do nominativo. No nominativo, o DA ele é masculino, mas agora no dativo, o DA é feminino. Pois é, tome cuidado. Eu tenho einer, que seria para artigo indefinido, e keiner, artigo da negação. Então, ich gebe der Frau die Blumen. Então, quem está recebendo é a mulher. Então, tem que estar no dativo. Die Frau vira der Frau. Então, ich gebe der Frau die Blumen. Eu dou as flores à mulher. Ich schreibe einer Freundin einen Brief. Eu escrevo uma carta a uma amiga. Quem está recebendo a carta é a amiga. Então, tem que estar no dativo. Einer Freundin, ok? Então, cuidado com essa terminação. Ich schreibe keiner Freundin einen Brief. Aqui seria a negação dessa frase aqui de cima, né? Negando ficaria eu escrevo uma carta a nenhuma amiga, seria a tradução literal, ou de forma mais próxima do português que a gente fala, seria eu não escrevo uma carta a uma amiga. Agora vamos para o neutro. O neutro, gente, vai ser idêntico ao masculino, não apenas no que diz respeito ao artigo, mas também a gente vai perceber que os pronomes possessivos vão ser iguais aos do masculino. Nós vamos perceber também que a declinação dos adjetivos vai ser igual. Então, gente, o dativo é um caso gramatical muito fácil, porque ele é muito repetitivo, então você não precisa lembrar de muita coisa, tá? Então, igualzinho o masculino, dem, einem ou keinem. Então, vamos lá. Eu dou um brinquedo à criança, criança
é um substantivo neutro e é quem recebe o resultado da ação, né? A quem a ação é direcionada. Ou seja, para quem eu estou dando o brinquedo. Então tem que estar no dativo e vira dem Kind. No nominativo seria das Kind e agora no dativo é dem Kind. Ich gebe dem Kind ein Spielzeug. Eu dou um brinquedo à criança. Agora, eu levo água a um animal. Ich bringe einem Tier Wasser. Então, quem está recebendo a água? Um animal. Então, tem que estar no dativo einem Tier. Ich bringe keinem Tier Wasser. Seria a negação, então eu levo água a nenhum animal ou eu não levo água a um animal. Vamos agora para o plural. O plural é den e keinen. Lembrando que no plural nós não temos artigo indefinido, apenas artigo da negação, tá? Artigo definido e da negação. E outra coisa também, gente, aqui é den, só que a gente tem que lembrar que o den, ele no acusativo, ele é o artigo do masculino, mas aqui no dativo ele é o artigo do plural, são coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, para dizer eu explico a tarefa às crianças, quem está recebendo a explicação? As crianças. Então, dativo. Ich erkläre den Kindern die Aufgabe. Outra, eu não dou presentes a pessoas, tá? Então, ich gebe keinen Leuten Geschenke. Ok? Keinen Leuten seria nenhumas pessoas, mas a gente não tem como criar essa frase literal no português. Então, a gente traduziria como eu não dou presentes a pessoas, tá bom? Muito bem, então nós já aprendemos os artigos, agora vamos para os substantivos. Pois é, no dativo os substantivos vão sofrer declinação. Quando a gente aprendeu a declinação dos substantivos lá no acusativo, eu falei para vocês que existe uma declinação especial que se chama endeclination, para a qual eu vou criar uma aula separada, para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Então, assim que a gente terminar as declinações, falta só o genitivo, eu falo para vocês sobre a endeclinação, tudo bem? Então, olha só, basicamente, depois eu vou explicar quais são as regras, mas vocês vão perceber que no dativo, quando eu tiver algumas palavras especiais, elas vão receber um N de nariz, tá? Isso daqui é no singular. Agora, no plural, gente, todas as palavras vão receber um N de nariz. Isso daqui é um tipo de declinação diferente, que se chama endeclination. Ela não é nem apenas do dativo, não, tá? Isso vocês vão aprender mais pra frente comigo em uma outra aula, mas agora, isso que eu vou mostrar aqui para vocês, do plural, isso é específico do dativo. Todo substantivo no plural vai receber um N de nariz no dativo, a não ser que ele já termine com a letra N. Se ele já tiver um N no final, você não vai colocar outro N, tá? Você deixa como está. Ou se terminar em S, por exemplo, a palavra carro em alemão é das Auto, e o plural seria de Autos, com S. Então não tem como você colocar um S, um N na frente desse S. Então não tem problema, continua Autos no dativo. Agora, veja, aqui eu tenho die Leute, que são as pessoas. No dativo vira den Leuten, com N de nariz, obrigatório esse N, tá? Die Hände, as mãos, tá? No dativo seria den Händen, com N de nariz. Die Häuser, as casas, no dativo vira den Häusern. Tem que colocar esse N, tá? Essas três letras juntas seria como se eu estivesse pronunciando algo similar a um A seguido de N. Então vira Häusern, só que é um A longo, tá? Então, Häusern, ok? Então isso vai servir para todos os plurais no dativo. Ótimo. Vamos para os pronomes. Como eu falei para vocês, cada um dos casos gramaticais tem os seus próprios pronomes pessoais. Então, no nominativo eu tenho ich, du, er, sie, es, wir, ihr e sie. No acusativo eu ensinei para vocês que tem o mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie e sie, né? No dativo eu vou ter outros pronomes. Eu tenho mir, dir, ihm, ia e im. Olha como é diferente aqui, tá? Então o masculino é im, o feminino é ia e o neutro é im, tá? Uns, euch, fica igual, era no dativo, no acusativo, aliás, e ihnen e ihnen, tá? Lembra quando eu pergunto assim para vocês, como vocês estão? Ou então, como o senhor está, né? A gente não fala assim, wie geht's Ihnen?
Como eles estão? Wie geht's Ihnen também. Esse Ihnen é do dativo, tá? No português seria como se eu tivesse, por exemplo, o nominativo seria o eu, o acusativo seria o me, tá? E o dativo seria o mim, tá? Quando a gente fala assim, para mim, seria mais ou menos o dativo. A gente não pode necessariamente criar uma conexão exata, mas aqui no português a gente tem o objeto direto, que aí seria o me, e o objeto indireto, que é o mim, mas é uma referência que a gente tem para entender os pronomes pessoais aqui, tá? Então, ich gebe mir, eu dou a mim, tá? Ich gebe ihm, eu dou a ele, ou eu lhe dou, tudo bem? Der Lehrer gibt ihr ein Buch. O professor dá a ela, ou lhe dá, né, ou dá-lhe um livro, ok? Então, para uma mulher seria gibt ihr, a ela. Ich schreibe dir eine Nachricht. Eu escrevo para ti ou para você uma mensagem, tá? O dia, aqui você não pode colocar du. Ich schreibe du eine Nachricht. Estaria completamente errado. Por quê? Você não vai falar assim no português. Eu escrevo para tu uma mensagem, né? Você vai falar para ti, ok? Então seria isso. Vamos lá. Agora, os possessivos, né? Os possessivos, gente, são muito fáceis. Basicamente, vocês vão pegar aqui os possessivos, né? E vão colocar a terminação para o masculino M, tá? Então, por exemplo, eu dou ao meu pai, meu é possessivo, um livro. Então, ich gebe meinem Vater ein Buch. Basicamente, vai ser a mesma coisa para todos os possessivos que vocês já conhecem. Basta colocar um M. O feminino, vocês vão fazer o mesmo, só que vocês vão colocar um ER. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu dou a nossa mãe, nossa é um possessivo, né? No dativo vai ser assim, ich gebe unserer Mutter ein Buch. Na hora de pronunciar, esse ER soa como se fosse um A de Alex. Então, unserer, tá? Unserer Mutter ein Buch. O neutro vai ser igualzinho o masculino, então coloca um EM, muito fácil. Vocês perceberam que para o dativo tudo que acontece no masculino acontece no neutro, tá? Então vocês têm aí uma facilidade. Vocês também vão colocar o EM, então para falar assim, eu dou ao nosso filho um livro, lembrando, a palavra Kind em alemão é uma palavra neutra e significa criança, mas eles não têm uma palavra para dizer filho, seja do sexo masculino ou feminino, tudo é criança. Então você, ao invés de falar assim, eu tenho um filho, você fala que você tem uma criança. Mesmo que esse filho seja velho, tá? Se você tem lá 100 anos de idade e tem um filho de 80, o filho também vai ser Kind, tá bom? Uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Em alemão nós temos a palavra para filho homem, que é Sohn, e a palavra para filha mulher, que é Tochter. Agora, Kind é um filho no geral, tá bom? Rebento, por assim dizer. Então, eu dou ao nosso filho um livro. Agora vocês pensam, quando eu falo assim, eu dou um livro, o que está sendo dado? Um livro. Então, esse um livro é o acusativo objeto direto. Mas quem está recebendo o livro? Não é o nosso filho? Então, esse nosso filho vai estar no dativo, que é quem está recebendo o resultado da ação. Ich gebe unserem Kind ein Buch. E o plural vai ter um E seguido de N de nariz, para todos os possessivos. Então, ich gebe unseren Freunden Bücher. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, olha, Freunde seria o plural, amigos, mas vocês perceberam que tem um N de nariz aqui? Obrigatório para substantivos no plural, no dativo. Então, eu dou aos nossos amigos livros. Ich gebe unseren Freunden Bücher. Perfeito. E os pronomes demonstrativos, que é este ou aquele. Em alemão, para o masculino no dativo, vai ser diesem e jenem. Por exemplo, eu dou um livro a este homem. Ich gebe diesem Mann ein Buch. Ou, sie hilft jenem Freund. Ela ajuda aquele amigo. Vocês perceberam que sempre vai ter a mesma terminação ali do artigo definido, do dem, né? Tanto lá na hora que eu mostrei para vocês os pronomes possessivos, os demonstrativos também. Então é muito fácil o dativo, tá? Para o feminino, dieser e jener, mesma coisa, terminação ER. Vai ser a mesma para os pronomes possessivos, vai ser a mesma terminação para o artigo definido, que é o der, tá? E o mesmo para o demonstrativo. Então, eu dou uma flor a esta mulher, ich schenke dieser Frau eine Blume.
Ou ele escreve uma carta àquela senhora. Então, er schreibt jener Dame einen Brief. Tá? Para o neutro igualzinho masculino, diesem e jenem, e também igualzinho ao pronome possessivo, igualzinho à terminação do artigo definido, né? Eu dou um brinquedo a esta criança. Ich gebe diesem Kind ein Spielzeug. E ela traz água àquele animal. Sie bringt jenem Tier Wasser. Lembrando que eu já falei para vocês nas aulas passadas que esse jenem, jena, tá? Ele não é muito utilizado no alemão. Embora a tradução correta seja aquele, né? A gente tem, por exemplo, diesem e jenem. Diesem para este e jenem para aquele. No fim das contas, na língua falada do dia a dia, para tudo a gente usa só o diesem. Praticamente nunca a gente vai usar o jenem. É muito formal, tá? Mas pode usar, tá? Se você usar, melhor ainda. Vamos lá. Para o plural, também vai ter a mesma terminação dos possessivos e também do artigo definido, que é o S seguido de N. Então, diesen, jenen. Por isso, gente, que é muito importante vocês pronunciarem bem pronunciado o N de nariz. Então, é diesen, né, com a língua lá no céu da boca. E aqui o M, ele você fecha a boca. Né? Diesem, diesen. É diferente a pronúncia, tá? No português a gente tende a nasalizar tudo. A gente fala, se a gente fosse falar como no português, seria dizem e dizem. Tudo a gente nasaliza, não tem diferença entre m e n, né? No alemão tem. Então, nós explicamos a tarefa a estas crianças. Wir erklären diesen Kindern die Aufgabe. Mais uma vez, olha, o plural recebendo um N ali também. Eles ajudam aquelas pessoas. Sie helfen jenen Leuten, tá? Vamos para os adjetivos, muito fácil, tá? A declinação de adjetivos para o dativo é fácil. Quando a gente tem um artigo, tá? Seja ele definido ou indefinido, o adjetivo sempre ganha um S seguido de N. Então, quando a gente estudou, por exemplo, o acusativo, a gente tinha uma terminação para cada gênero e uma para o plural, e uma para artigo definido, outra para artigo indefinido, e a gente tem a declinação ainda para sem artigo. No caso do dativo, quando tem artigo, seja definido ou indefinido, não faz diferença para a gente. E outra coisa também, o adjetivo ele ganha um S seguido de N para todos os gêneros, inclusive para o plural. Fácil demais, tá? Então, por exemplo, ich schreibe dem guten Mann. Então, gut é bom. Agora, no dativo vai ser guten, para qualquer gênero. Por exemplo, ich schreibe der guten Frau. Eu escrevo, né, a boa mulher. Ou então, eu escrevo para uma boa mulher, tá? Para uma, que aqui no caso é um indefinido, ich schreibe einer guten Frau. Eu escrevo ao bom, a boa criança, né? Ich schreibe dem guten Kind. Ou eu escrevo para uma boa criança, ich schreibe einem guten Kind. Agora, para o plural, a gente não tem artigo indefinido, então só tem o definido, né? Ich schreibe den guten Leuten. Muito fácil, é N. Agora, como que seria sem artigo? Aí, gente, também vai ser fácil porque eu vou seguir aquela mesma terminação do artigo definido, a mesma terminação dos possessivos, a mesma terminação dos demonstrativos também vai ser para os adjetivos sem artigo, tá? Em comum, a gente não vai quase nunca utilizar essas três aqui, ó, porque assim como no português a gente ficaria ali, teria a tendência a colocar um artigo, tá? Então, por exemplo, ich schreibe guten Mann, tá? Está gramaticalmente correta, mas ninguém vai falar dessa maneira. A gente vai falar ou einem guten Mann ou dem guten Mann. Só assim com o adjetivo direto, com o substantivo, soa estranho, mas é gramaticalmente correto, tá? Ich schreibe guter Frau, ich schreibe gutem Kind, tá? Agora, o plural a gente usa muito sem artigo, né? Então, ich schreibe guten Leuten. Eu escrevo para boas pessoas. A gente não precisa dizer para as boas pessoas, né? Seria isso. E eu coloquei aqui para vocês, como sempre, um resuminho no final para vocês utilizarem como guia, tá? Então, basicamente, aqui tem um resumo de todas as declinações aqui do dativo para vocês guardarem e utilizarem nos exercícios. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre-se
de deixar a sua curtida, de também se inscrever no canal ativando o sininho. Comenta aqui embaixo se você aprendeu bastante, se você tem seguido as aulas. Lembre-se de baixar o PDF gratuito que está aqui na descrição e assistir às outras aulas do nosso curso. E eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau!